intermédio. Francis Teixeira, o presidente Lula, em discurso na Bahia, disse que Jesus Cristo foi o... Olha aí, ó, a manchete. Isso, Lula diz que ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. O presidente falou em um comício na Bahia que Cristo foi crucificado por cuidar dos doentes e dos mais pobres. Vamos ver o vídeo. Fico muito orgulhoso de ver o Caetano arrumar uma vice, uma mulher negra, uma pastora. Tem nada mais extraordinário do que essa união de dois partidos de esquerda. A gente não tem medo de dizer que a gente é de esquerda, porque ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. Ninguém brigou mais pelos pobres do que Jesus Cristo. É exatamente por brigar pelos pobres, de cuidar dos doentes, de atender os mais necessitados, que os ricos da época mandaram crucificar Jesus Cristo. Francis. Essa declaração foi nesse comício do Luiz Caetano, que é o candidato do PT à prefeitura de Camaçari, que é conhecida como a cidade industrial. Ele concorre contra um candidato do União Brasil em mais um aceno ao eleitorado evangélico. Tem sido um eleitorado muito importante e definidor nas eleições majoritárias em todo o país. Então, ele aproveitou para fazer essa comparação, porque a esquerda muitas vezes é tratada por líderes religiosos, por pessoas de igrejas evangélicas, como aquela religião que vai contra os princípios cristãos. Mas o Lula, ao fazer essa comparação e essa análise, ele reafirma que não. A esquerda defende o social, defende os mais pobres, defende aqueles que eram e que são discriminados até hoje em todo o mundo, então também trazendo essa pauta cristã para a esquerda. Ô professor Vila, o Lula camaleônico está como nunca nessa eleição, é aquele discurso que se molda às plateias que o ouvem e veem. É isso, ele consegue adaptar esse tipo de coisa, né? O que é fundamental no caso de exercer uma figura de liderança no Brasil. Agora, é natural esse tipo de relação, não necessariamente que isso tenha uma base histórica e teológica, que aí é evidentemente absolutamente questionável. Mas, inclusive, porque não era questão política que se colocava na Palestina no século I, né? Senão nós vamos cair naquele filme clássico do grande grupo de humor inglês Monty Python, né? Aí vira uma confusão. Mas é natural, a cidade é importante, é o polo petroquímico, mudou a história da Bahia, porque Salvador estava caindo a população. Se você pegar 1920, 1930, 1940, você tem um decréscimo, ao contrário de outras capitais nordestinas, da população de Salvador. A economia baiana estava muito difícil, e o polo de Camaçari deu uma injeção econômica muito importante ao Estado e à própria capital, a cidade de Salvador. Então, esse é o sentido também dessa fala e também da presença do sindicato, na época, muito forte da CUT, do sindicalismo. Hoje isso não tem muita relevância, mas teve um período que a relevância era grande e Camaçari fazia parte dessa aliança. Então, vai ser uma disputa grande, porque eles já estão olhando também, claro, como em todo lugar, para 2026. Camaçari, eu já tive lá há algum tempo e é uma cidade muito progressista, assim, de muito trabalho, até pelo polo petroquímico, mas também de praias espetaculares, muitas delas praias virgens. Meu professor Ari. Sobre o fato de Jesus ser comunista ou socialista, isso é uma discussão, inclusive uma discussão que passa pela filosofia também. A filosofia diz, olha, os filósofos de tendência marxista, né, eles dizem, olha, o comportamento de Jesus o Ari já retoma o seu raciocínio sobre um Jesus socialista do ponto de vista da filosofia. essa discussão não é nova, né? Os
filósofos de tendência marxista dizem, olha, o comportamento de Jesus era um comportamento de socialista, sim. Inclusive, alguns dizem que ele foi o primeiro e único da religião católica a ser socialista, que os discípulos já desvirtuaram ali as ideias originais, enfim. Como diz o professor, é uma discussão filosófica que não tem nem espaço nesse momento. Mas eu, por tudo que eu já li, por tudo que eu sei, eu sou católico, inclusive, sim, Jesus tinha um comportamento socialista, né? Ele inclusive, pagou um preço também político em dado momento por isso, embora ele tenha dito, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando perguntaram, fizeram ali uma casca de banana para ele. O que a gente faz com essas moedas com a efígie do imperador? Que era para ele dizer assim, não, enfim, tem uma postura mais radical, ele deu uma de Lula naquele momento. Fala, Poliana, fecha. Amadeu, a gente vai ver esse Lula aí, né, tentando ajustar os pontos para ver se consegue um Congresso mais tranquilo, né, agradando um, agradando o outro. Então, não me surpreende do Lula 3.0.